Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos fazer a leitura do texto O Verdadeiro José. José morreu com justeza poética num avião da ponte aérea a meio do caminho entre São Paulo e Rio. Coração. Morreu de terno cinza e gravata escura, segurando a mesma pasta preta com que desembarcava no Santos Dumont todas as segundas-feiras durante anos. Só que desta vez a pasta preta desembarcou sobre seu peito, na maca, como uma lápide provisória. O velho paulista, disseram seus colegas de trabalho no velório, lamentando a perda do companheiro tão sério, tão eficiente, tão trabalhador. Seu apelido do Rio era Paulista. A mulher e o filho de 18 anos mantiveram uma linha de sóbria resignação durante todo o velório. Aquele era o estilo de José. Nada de arroubos e demonstrações de sentimento. Sobriedade. Foi ideia do filho que o enterrassem de colete. A verdade, cochichou um dos sócios do José na empresa, é que ele nunca se adaptou aos hábitos cariocas. Sempre foi um paulista desterrado, concordou alguém. Continuando aqui. Olha só, meu lápis com Chaves daqui, é um bonequinho do Chaves, muito legal, né? Continuando. Desterrado, estranhou um terceiro, mas vivia lá e cá. Foi nesse ponto que entraram no velório aos prantos uma senhora e uma moça, ambas vestidas de desiguais e carregando as grandes bolsas de couro com que tinham viajado de São Paulo. Carioca! Gritou a mais velha, precipitando-se na direção do caixão. É você, Carioca! Papai! Gritou a mais moça, debruçando-se sobre o solene defunto. Consternação geral. Dr. Lupércio, o advogado da família, conseguiu que as duas mulheres de José se reunissem em algum lugar afastado da Câmara Ardente. O mais difícil foi arrancar a segunda mulher, na ordem de chegada ao velório, de cima do caixão. Em pouco tempo, confirmou-se óbvio. José tinha outra família em São Paulo. A filha tinha 15 anos. A mulher do Rio foi seca. A legítima sou eu. Meu bem, começou a dizer a outra. Não me chame de meu bem. Nós nem nos conhecemos. Calma, calma, pediu o doutor do Lupércio. Agora eu sei por que o carioca nunca quis me trazer ao Rio, disse a outra. O nome dele é José, ou era, até acontecer isto, disse a primeira, não se sabendo se falava da morte ou da descoberta da segunda família. Lá em São Paulo, toda a turma chama ele de carioca. Turma? Estranhou a primeira. No Rio eles não tinham turma, raramente saíam de casa. Um ou outro jantar em grupos pequenos, concertos às vezes. Geralmente estavam na cama antes das 10. Na câmara ardente, o filho de José evitava o olhar da sua meia-irmã. Os dois eram parecidos, tinham os traços do pai. A moça, com os olhos ainda cheios de lágrimas, comentara que aquela era a primeira vez que viu o pai de gravata. O filho ia dizer que não se lembrava de jamais ter visto o pai sem gravata, mas achou melhor não dizer nada. Era uma situação constrangedora. Pobre do papai, disse a moça, soluçando, sempre tão brincalhão. O filho entendia cada vez menos. O apelido dele, em São Paulo, era Carioca. Descia em Congonhas todas as quintas-feiras de camiseta esporte, no máximo com um pullover sobre os ombros. Uma vez chegara até de bermudas e chinelos de dedo. Gostava de encher o apartamento de amigos ou sair com turma para um restaurante ou uma boate. E se alguém ameaçasse ir embora, dizendo que amanhã é dia de trabalho, ele berrava que paulista não sabia viver, que paulista só pensava em dinheiro, que só carioca sabia gozar a vida. Com sua alegre informalidade, fazia sucesso entre os paulistas, inclusive dos negócios, apesar do mal-estar que causava sua camisa aberta até o umbigo em certas salas de reuniões. Todas as segundas-feiras voava para o Rio, dizer que precisava pegar uma praia, respirar um pouco. Você não estranhava quando ele voltava do Rio branco daquele jeito? Perguntou a legítima. Ele dizia que não adiantava pegar cor na praia, ficava branco assim que pisava em Congonhas, disse a outra. As duas sorriram. Mais tarde, em casa, o doutor Lupércio refletiu sobre o caso. Um herói de dois mundos, sentenciou. A mulher, como sempre, não estava ouvindo. O doutor Lupércio continuou. No Rio, era o paulista típico, uma caricatura. Sim, é isto. O doutor Lupércio sempre se agitava quando pegava uma tese no ar com seus dedos compridos. Era isso. No Rio, ele era uma caricatura paulista, a imagem carioca do paulista. Em São Paulo, era o contrário. E mais, quando fazia o papel do paulista proverbial no Rio, era gozação. Quando fazia o carioca em São Paulo, era estratégia de venda. O advogado, no seu entusiasmo, apertou com força o braço da mulher que disse: Ai, Lupércio! Você não vê? Ele estava sendo cariocamente malandro quando fazia o paulista e paulistamente utilitário quando fazia o carioca. Um gigolô do estereótipo, uma síntese brasileira. Mas qual dos dois era o verdadeiro José? Duas viúvas dormiam sozinhas.
A do Rio sem o seu José, aquela rocha de critérios e responsabilidades em meio à inconsequência carioca. A de São Paulo sem o seu carioca, aquele sopro de armarinho no cinza paulista. As duas suspiraram. Muito legal esse conto, né? Então é o seguinte, você aí que vai fazer a UERJ, provavelmente é do Rio de Janeiro, me fala de qual bairro da cidade do Rio que você é. Se você for de outra cidade, me fala aí de qual cidade você é. Bota aí nos comentários o seu bairro do Rio ou a sua cidade do estado do Rio. Se você quiser deixar alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar também. Vocês repararam que eu li apenas um conto, até porque esse conto era maiorzinho, né? Eu vou até fazer uma enquete lá na minha outra rede social, perguntando se vocês preferem que eu leia um ou dois contos, beleza? Enfim, vamos lá então. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.